Olá, mulher! Vamos para mais um conteúdo que a gente pode meditar formas como nós podemos ser reposicionadas nesse tempo, nessa geração e nessa estação. Formas que nós podemos ser sim reposicionadas no Senhor, para que nós possamos frutificar e o nosso fruto possa permanecer. Deus tem nos chamado para um tempo de aprendizado, um tempo de regozijo, um tempo de desconstrução e um tempo de reconstrução. Agora as nossas reconstruções não são mais pautadas em entendimentos humanos e falhos, mas as nossas reconstruções, elas são pautadas no Senhor, para o Senhor, para a glória do Senhor, porque Ele é digno de honra, digno de glória, digno de louvor e digno de adoração. O nosso tema de hoje é a lei da semeadura. Como eu posso frutificar? A lei da semeadura, ela me traz um entendimento claro de que eu vou colher aquilo que eu plantar. Mas às vezes nos falta certo entendimento e a gente quer colher aquilo que a gente não plantou. A gente quer colher amor num solo onde a gente não plantou. A gente quer colher prosperidade num solo que nós não plantamos. A gente quer colher respeito num solo que não foi plantado. A gente quer colher amizade em solos que não tiveram uma única semente de plantação. A gente quer ser autoridade e referência em determinados assuntos sem nunca ter lançado uma semente na terra. A gente quer ter uma família abençoada sem ter jogado, preparado a terra, adubado, jogado a semente para esperar o tempo da colheita. A gente quer ter um casamento bem estruturado, alicerçado no respeito, na parceria, no amor, na alegria e na harmonia, sem ter feito a plantação. A gente não vai colher. O mundo hoje, ele vive num sistema acelerado. Existe um autor, Robert Leary, eu acho que é Leary, eu estou meio enrolada para falar o nome dele. Ele escreve sobre a ansiedade. Ele fala da evolução dos tempos e como os tempos eles evoluíram de uma forma tão rápida. O número de informações, a tecnologia, o acesso, esse acúmulo que é trazido para cá. A nossa mente não acompanhou. E ela não acompanhou mesmo. E é por isso que muitas vezes nós vemos casos de pessoas que se apresentam adoecidas, que se apresentam de forma comprometidas. E aí o que acontece? Estou comprometida, mas eu quero resultado. Eu estou comprometida, mas eu quero a colheita, mas eu não plantei nada. Ah, então eu estou usando isso como uma justificativa para receber sem ter lançado a semente. Dependendo do caso. Mas mesmo em casos de adoecimento, que você não esteja, digamos assim, totalmente paralisado, totalmente comprometido, cada caso é um caso. E a gente não quer trazer essa questão para esse tempo. A gente só fez uma referência para a gente entender que a evolução da vida, a nossa mente não acompanhou. Mas cada caso é um caso e precisa ser avaliado. E nós não podemos usar justificativas para não lançar semente.
sempre vai haver oportunidade da semente ser lançada. E sempre você vai colher aquilo que você lançou. Isso é natural. Não existe nenhum mistério. Não existe uma, eis que eu te digo, tu vai colher o que tu plantou. Não existe isso. Não existe. Isso é uma questão de consciência. Não precisa ninguém chegar comigo e dizer, o eis que eu te digo, que tu vais colher. Todos nós vamos colher. Todas vamos colher. Algumas plantações, elas serão bem fartas, bem prazerosas, saudáveis, mas outras nem tanto. E outras plantações, elas serão mirradas. E ao invés de trazer bênção, trará tempestades, trará conflitos, porque é uma decisão pessoal. Eu decido como eu ando, as minhas escolhas, aquilo que eu faço, aquilo os meus comportamentos, as minhas ações, as minhas decisões, só eu posso decidir. E é por isso que é muito complexo quando eu decido a minha vida, digamos assim, pautada no outro. Digamos assim, esse sou eu. E esse é o outro. Só pra gente entender. Então, quando eu vivo uma vida, digamos, eu estou vivendo uma vida que tudo que eu faço é em prol, é por causa desse outro. Isso não é saudável. Porque em algum momento na sua vida você vai esgotar. Todo mundo que dá muito, espera muito daqui. O meu eu, quando o meu eu, ele entrega muito, ele dá muito, ele espera muito daqui. Só que esse aqui, que é esse outro, ele não sabe que eu estou esperando nada dele. Ele está vivendo a vida dele, mas eu estou esperando. E aí o que acontece? Na maior parte das vezes, isso vai entrar em conflito. Isso vai entrar em sérias demandas. Por quê? Porque na realidade, a motivação do meu coração é fazer para alcançar esse outro. É errado? Não. Quando você faz sem criar nenhuma expectativa, é correto. Você faz, aí você deixa de fazer porque você quer esperar que esse outro te devolva. Quando você faz porque dentro de você existe um princípio da lei da semeadura, de você doar, de você dar, de você plantar, de você fazer, você jogar a semente no solo. E digamos que essa semente não germine, não brote. Você fez porque isso está dentro de você. Você fez porque isso faz parte de você. Agora você não está mais condicionada aqui a esse outro. Você faz, você lança semente porque você entendeu que o teu chamado é esse. Você vai plantar boas coisas, sementes boas. Independente da reação desse outro, independente da forma como ele vê, independente se ele retribui ou não, você vai estar feliz no Senhor, porque as sementes que ele tem colocado na tua mão, você tem plantado. E você não gerou nenhuma expectativa, e quando isso acontece, a gente não se frustra. Então, o maior motivo das frustrações é um deles. É quando eu começo a gerar expectativas no meu coração. E aí eu gero expectativas. E ele não vai responder, porque ele nem sabe. Ele não tem culpa. Ele não sabe. Ele não sabe o que está na minha cabeça. Essa pessoa, esse outro, não sabe. E aí eu vou vivendo frustrada, frustração em cima de frustração. Uma das coisas que a gente também precisa entender em relação a lançar a semente. Às vezes a gente lança uma semente e quer que esse outro responda. Mas às vezes esse outro não responde. Mas Deus levanta um outro terceiro. Digamos. Deus, ele é bom. A gente lança uma semente e quer que esse outro responda. Às vezes
A colheita não vem por esse, mas pode vir por esse. Mas uma coisa a gente tem plena certeza e convicção: tudo que você plantar, você vai colher. Para o bem ou para o mal. Tudo. Exatamente tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. O que não podemos? Fazer a nossa plantação esperando já uma resposta do outro, não. Jogar a semente no solo esperando ser reconhecida, não é um caminho saudável. Jogar a semente no solo e criar expectativas. Lance a semente. Lança a semente. Lança. Só lança a semente. Lança a semente e deixa que o Senhor, o dono da semente, que é Deus, no tempo da colheita, você vai colher. Talvez não seja pela mão de nenhum desses aqui na terra. Talvez Deus levante outro. Ou talvez seja pela própria mão do Senhor. Não importa de onde, por onde vem. Uma coisa nós temos que ter entendimento. A Bíblia diz, vamos lá: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Olha só. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Tudo. É tudo. A Bíblia, ela não limitou. Olha, tudo que o homem semear, uma parte do que ele semear, ele vai colher. E a outra parte ele não vai colher. Só 1/3 do que o homem semear é que ele vai colher. Não. É tudo. Perceba que a palavra do Senhor diz: tudo que o homem semear, tudo que eu lançar na semente no solo, isso também ele vai ceifar, ele vai colher. Tudo que eu lançar na terra, da vida, da existência, da humanidade, no solo da minha existência aqui na terra, tudo, exatamente tudo eu vou colher. Só que a colheita ou é para o bem ou é para o mal. Ou a colheita, ela é uma colheita farta, saudável, boa, prazerosa na presença do Senhor. Ou ela não vai ser. E aí tá. Vamos falar das sementes. Quais são as sementes que nós temos lançado? Irmã, põe a mão na consciência. Qual é a semente que você tem lançado, irmã, no solo? Existem pessoas que elas lançam uma semente de intriga. Aonde elas vão, elas conseguem, em ambientes que até são ambientes serenos, de tranquilidade, elas conseguem tumultuar. Existem pessoas que lançam semente de fofoca. Existem pessoas que lançam semente da inveja. Existem pessoas que lançam semente da preguiça, da desordem, da desorganização. Tudo isso é semente. Tudo isso é semente que nós estamos lançando na nossa vida. Existem pessoas que lançam a semente do mal dizer. Existem pessoas que lançam a semente da agressividade. Existem pessoas que lançam a semente da falta de compreensão, de compreender. Só olha o lado dela. Ela olha e ela percebe a vida como se só ela tivesse problema, como se só ela tivesse luta, como se só ela tivesse dificuldade. Então ela pega essa semente e lança: essa é a minha semente, essa é a minha luta, essa é a minha dificuldade, eu não tenho acesso a ninguém, eu não ajudo a ninguém. E desses exemplos, o que é que essa pessoa e como ela está ligada à videira? A gente tem que se analisar. Porque a Bíblia diz pra gente ir como a gente está, sim, do jeito que você está. Você vem, te liga à videira verdadeira que é Cristo. Mas você não pode permanecer do jeito que você está. Porque Deus, ele tem nos chamado para nos transformar de glória em glória.
de fé em fé. Deus tem nos chamado para nos transformar. Então, como é que eu posso ser essa mulher que lança esse tipo de semente e digo que eu estou ligada à videira, digo que eu estou recebendo e bebendo na fonte, digo que eu estou ali extraindo da essência verdadeira que é do Senhor, mas todas as sementes que eu lanço na minha vida são sementes ruins, são sementes de amargura, são sementes de raiva, são sementes de inveja, são sementes estragadas, todas são. E aí eu estou ligada na videira. Será? Estar ligada à videira é muito subjetivo, é muito pessoal. Não sou eu que vai dizer, você não está ligada. Não, 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 não. Ninguém tem esse poder de dizer, olha, você não está ligada. Mas você sabe se você está ligado ou não. Porque você tem a palavra. É a palavra que nos dá o norte, nos dá a orientação de dizer aonde nós estamos ligados, em que fonte nós estamos bebendo. Eu não posso dizer se você está ligado ou não, mas eu posso dizer a palavra. E a palavra, ela me diz o seguinte, porque o que semeia na carne, da carne colherá. Isso é a palavra. Isso deixa de ser a Ruth, isso deixa de ser eu. Por quê? Mas o que semeia no espírito também vai colher. E aí, quem semeia na carne, colhe o quê? Corrupção. Carne. É aonde vai brotar. É aonde vai nascer. Porque é aqui que eu tô semeando, então vai nascer no eu, na vontade, tudo aquilo que é carne, que é terra. Mas, se eu estou semeando no espírito, vou colher para onde? Onde vai crescer essa semente? Para a vida eterna. É o que a palavra está falando. Já não sou mais eu, Ruth. É a palavra. É a palavra do Senhor. Não sou eu, Ruth, que está dizendo que nós vamos colher aquilo que nós plantarmos. Vamos colher sim. E a palavra do Senhor que está falando. A lei da semeadura é para todos. E nós já falamos um pouco da lei da semeadura em algum dos vídeos, em algum momento. Nós já tratamos esse assunto da lei da semeadura em algum momento na nossa história, em algum momento na nossa trajetória. Nós já falamos sobre isso. Nessa jornada, reposicionadas para frutificar. Só que é necessário que a gente continue batendo, continue martelando, porque eu preciso ter consciência onde eu estou ligada. Eu preciso ter consciência quais são as minhas sementes. Eu preciso ter consciência onde, em que fonte eu estou bebendo. Porque se eu estou bebendo na fonte da carne, é lá que eu vou colher. Se eu estou bebendo na fonte do espírito, é lá que eu vou colher. E uma, eu vou colher corrupção. E na outra eu vou colher vida eterna. Não tem mistério aqui. Não tem um aprofundamentar, porque vamos estudar profundamente o texto para a gente entender. Não tem, é simples. O evangelho é simples. Está claro, está dizendo claramente que a lei da semeadura é que eu vou colher aquilo que eu plantar. Então eu não vou precisar ninguém estando me apontando, eu só preciso entender aqui. Agora a palavra precisa ser falada. A palavra precisa ser pregada, sim. Porque a consciência é individual. A consciência é pessoal. A consciência de cada um é subjetiva. Por mais que eu chegue com você e diga, você não está bebendo na fonte, você não está bebendo, você está errado, você está errada, você está errada. Mas se você não tiver consciência, sabe quantas vezes você vai mudar? Nunca. Porque a falta de consciência de que você está lançando a semente na carne, colhendo corrupção, ela não existe. Então, para você, a
a minha fala está errada. Então é por isso que a gente não precisa ficar batendo, a gente precisa o nosso vontade humana de ficar apontando. A gente precisa ficar, sabe o quê? Falando a palavra, declarando a palavra, entendendo a palavra, trazendo a palavra. E a palavra me diz aqui, mas o que semeia no Espírito, ele vai colher o quê? Vida eterna. Isso é a palavra. Só que essa palavra precisa penetrar na sua consciência. Essa palavra precisa penetrar no seu entendimento. Porque todo processo de mudança, ele começa a partir da consciência. E é por isso que às vezes ficar batendo no outro, você está errado, você está errado, você está errado, ele não vai mudar. Porque ele não tem consciência que ele está errado. Ele não tem consciência de que ele está jogando a semente dele não é boa. Ele não tem essa consciência. A mudança acontece a partir da consciência de que eu estou errado, de que eu preciso mudar, de que a minha semente está sendo lançada num lugar que não é saudável. A minha semente está sendo lançada num lugar de corrupção. Isso é consciência. E como é que eu tenho consciência? Sendo exposta à palavra. A pessoa, ela não tem consciência de você ficar apontando os erros dela. Não, porque ela nem sabe. Ela está cega do entendimento. Nós, às vezes, estamos ligadas à videira, sendo a nossa vida obstruída e a gente não está vendo que a gente está errado. Nós já estamos ligados à videira. Eu estou falando de pessoas que já estão ligadas à videira, mas não conseguem se perceber que está errada. E aí o que acontece? Essa pessoa, ela tem que ser exposta à palavra, porque é a palavra que liberta, é a palavra que começa a ruir as meias verdades que nós entendemos de uma forma equivocada, que nós aprendemos no mundo. É a palavra que vai começar a desconstruir os sofismas. É a palavra que vai começar a me trazer consciência da minha realidade, que eu estou aqui, mas eu estou errada. E a semente que eu estou lançando na terra, elas são sementes de corrupção. Elas não são sementes boas. E eu vou colher corrupção. Porque as sementes boas, eu vou colher a vida eterna. Está aqui a palavra. Palavra. Então, o processo de mudança, ele começa na consciência. Se eu não tiver consciência, eu não vou mudar. Porque eu vou achar que eu estou certa. Eu vou achar que eu estou certa. A gente, na caminhada, na nossa andança, a gente vê tanta coisa, a gente ouve tanta coisa, e a gente não está aqui para julgar. Não é nossa função julgar. Não. Não é julgar. É tentar trazer a consciência, a palavra que está aqui e que me mostra que a minha ação está errada quando eu me conduzo dentro da minha casa de uma forma incorreta. Como eu me comporto dentro da minha igreja, do meu ambiente de trabalho. Como de uma forma incorreta, lanço semente ruim. Irmã, só você pode ter consciência das sementes ruins que você está lançando. Não sou eu que vou dizer, essa semente é ruim, essa semente é ruim. Não. Avalie o teu comportamento. Avalie as tuas atitudes. Avalie as tuas ações. Será que a semente que você tem lançado é uma semente de amor? É uma semente de perdão? É uma semente de gratidão? É uma semente de honra? Muitas mulheres querem ser honradas dentro do matrimônio, mas elas não honram o marido. E aí você lança uma semente de desonra e quer ser honrada. Se a semente que você lança dentro do teu casamento, na tua relação com o teu marido, é de desonra, fala os defeitos dele, para onde você chega,
todo mundo sabe os defeitos do teu marido. Você ganha o que com isso? O que você está ganhando com isso? Desonrando o teu marido. Ele tem defeito? Tem. Mas você também tem. Ele tem defeitos horríveis? Tem. Mas você também tem. Vá na fonte direta. Trate os defeitos da sua relação, do seu marido, dos seus filhos, do seu casamento, na fonte legítima que é Cristo. Procure grupo de apoio, aconselhamento, procure uma orientação profissional, se for o caso, pastoral, de pastores idôneos, que você consegue confiar, que você perceba neles a palavra do Senhor. Aí você está indo pelo caminho da assertividade. Você está buscando ajuda, porque nem todas as nossas lutas nós vamos dar conta de lutar só. A gente vai precisar se cerque-se de pessoas confiáveis, de irmãs que vão lá lutar por você nessa batalha e vão se alegrar com a tua vitória. E aí essa mesma mulher que diz que está ligada na fonte, ela desonra o marido, os filhos. Onde ela vai, ela fala mal dos filhos. Ah, porque meu filho é preguiçoso, porque meu filho não faz isso. Irmã, você está liberando no mundo espiritual essa semente. Sabe quantas vezes o teu filho vai sair dessa condição? Não vai. Não vai, porque você está liberando isso sobre a vida dele. Hoje é um tempo de arrependimento. Te arrepende de todas as palavras negativas e ruins que você lançou sobre a vida do teu filho. Te arrepende, recolhe essas palavras. Deus, eu me arrependo, porque eu só consigo ver as coisas ruins que o meu filho faz, só consigo ver os defeitos. Irmão, olha para ti, você tem defeito também, você não é perfeita. Começa o processo de mudança na tua casa, tendo você consciência que você precisa mudar. Que você é a pessoa chave para mudar. E aí a gente começa assim a ter um entendimento diferente. E aí eu paro de lançar sementes ruins que eu vou colher corrupção e começo a lançar sementes boas. Quer a transformação do teu filho? Lança sementes boas sobre a vida dele. Quer a transformação do teu marido? Lança sementes boas sobre o teu marido. Quer a transformação do teu casamento? Lança sementes boas para a tua relação, para o teu casamento. Você só vai colher aquilo que você plantar. Palavra é semente. Entenda isso de uma vez por todas. Palavra é semente. Tudo que nós liberarmos, ele vai crescer. E às vezes a gente tem acesso a muitos jovens que o pai ou a mãe liberou uma palavra sobre a vida dele. Eu vou dizer uma coisa aleatória, tipo, você não vai ser ninguém na vida. Gente, que palavra dura. Tem até uma charge, que é um cartoon, que uma mãe libera, é outra palavra, mais ou menos assim. Você não vai, ele é pequeno, garotinho. Você não vai ser ninguém na vida. Aquela palavra, ela entrou no coração daquele garoto. Aí a gente vê as fases de crescimento do garoto, e aí a charge mostra a fase de crescimento daquela raiz. E de acordo com que aquele garotinho vai crescendo, aquela árvore, aquela raiz vai crescendo e vai tomando. E aí já aparece ele adulto, numa condição deplorável, com a mente dele, do coração para cá, tudo tomado por uma raiz de uma palavra liberada. Isso é muito sério. Não libere palavras que você não queira ver crescer. Libere somente palavras que você queira ver germinar, que você queira ver crescer, ainda que você não veja nada. Libere palavras de bênçãos. É a mesma coisa numa relação. Tem maridos que eles estão com uma palavra liberada, uma semente no coração,
que está crescendo, porque a mulher liberou uma palavra que feriu. E essa semente, quando cresce, ela vai vir contra mim. Eu liberei uma palavra de gancho. Eu liberei uma palavra. Essa semente cresceu no outro. E se esse outro é próximo a mim, quem vai sofrer sou eu. Eu vou ser a pessoa que vai estar sofrendo diretamente pela palavra que eu liberei. Irmã, não faça isso. Você é uma mulher que Deus tem te chamado para ser transformada, para beber na fonte legítima. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você libera dentro da sua casa. Cuidado com as tuas palavras. Cuidado com os teus comportamentos. Cuidado com as tuas ações. Cuidado com as tuas atitudes. Porque tudo isso é semente. Tudo isso é semente. E tudo isso vai germinar. E tudo isso você vai colher. Para o bem ou para o mal. Fique atenta. Fique atenta. Corre para a palavra. Corre para o Senhor. Corre para aquilo que Deus tem para ti, para a tua vida, para a tua casa, para os teus filhos, para o teu entendimento. Corre, irmã. É tempo sim de correr. Ah, mas eu já liberei tanta coisa. Vai lá na presença do Senhor, lá no secreto do Senhor. Vai lá e te arrepende. Diz o Senhor, eu me arrependo por causa do meu comportamento. Eu me arrependo porque eu liberei muitas palavras ruins sobre a vida do meu filho. Eu liberei muitas palavras ruins sobre a vida, sobre o meu casamento. Eu liberei muitas palavras ruins sobre meu marido. Vai lá, entra no secreto, te arrepende. Senhor, eu quero anular, anula essas palavras no mundo espiritual. Senhor, eu quero anular, Deus. Eu quero hoje, eu tenho consciência que eu preciso colher, lançar, na realidade, boas sementes, para que eu possa ter uma boa colheita. Eu, falando aqui com vocês, eu me lembrei, logo que eu me formei, é muito comum, qualquer formação, tá, gente? Qualquer formação. Não existe o mercado de trabalho para qualquer pessoa iniciante, é muito difícil. Até você construir um nome, até você construir estar no mercado, ser reconhecida, leva tempo. Só que no auge da minha formatura, foi que houve o segundo período da separação, porque foram 2 períodos cruciais, entre divórcio, tentativa de retorno e a separação realmente final. E aí, eu queria lançar uma semente, tipo, me formei, beleza, tô formada, então eu tinha uma semente. Só que o que eu não entendia é que eu precisava lançar essa semente no mercado. Só que para a semente crescer, ela tem um tempo dela, não é? Pronto, sou a referência do mercado, não. Só que quando a gente está no meio de uma dor, de um conflito, de uma necessidade, a gente quer logo ver o fruto. E eu comecei, nesse período, a lançar palavras, sementes negativas sobre a minha profissão. E aí eu comecei a dizer, essa profissão não dá dinheiro, poderia ter me informado disso, se eu soubesse que não ia dar dinheiro, eu tinha me formado daquilo. E comecei a lançar muitas sementes negativas. Sempre na área dizendo que a minha profissão não dava dinheiro, que isso não era bom, que eu não ia ter como romper financeiramente, porque aquilo não era bom. E eu vim construindo isso. Anos depois, e aí eu comecei a ter muita dificuldade de ter paciente, muita dificuldade mesmo. Muita dificuldade, sempre baixando o preço, reduzindo, e mesmo de graça. Em algum momento eu ofereci atendimento de graça, voluntário, e eu não conseguia paciente.
E aí, cada vez mais a situação financeira apertando, eu não conseguia entender. Eu digo, meu Deus. E cada vez mais essa crença, porque a gente cria essa crença começou a crescer. É verdade, essa profissão não é boa mesmo. É verdade, isso não dá certo. Mas ao mesmo tempo, eu vendo pessoas do meu lado desabranchar, deslanchar, vivendo bem, começando a ter uma notoriedade, começando a ser uma referência. E eu não conseguia entender. E aí um dia eu estava caminhando, algum tempo depois, eu caminhando, o Senhor disse assim mesmo, tu lembra? Do nada, gente, Deus é muito lindo. Deus é muito lindo, lindo. E nesse dia, eu estava orando justamente pela minha vida financeira, e eu fui caminhar, eu digo, Deus, não estou entendendo, o que está acontecendo, que eu não estou conseguindo romper, por que eu não estou rompendo? E comecei a conversar com o Senhor. Gente, do nada o Espírito disse assim mesmo para mim, assim, fluiu. Uau, Deus é muito, muito fiel. Disse assim, você tem amaldiçoado a sua profissão. Você tem lançado sementes ruins. Você não pode colher coisas boas. Porque tudo que você fala do que você tem é ruim. Gente, eu estava caminhando. Naquele dia foi tão forte aquilo que Deus falou para mim. Gente, eu chorei. Aí voltei correndo para casa. Eu estava caminhando, comecei a correr. Me joguei no chão, no quarto. Lá mesmo, lá mesmo eu comecei a me arrepender. Deus, eu quero me arrepender. Eu entro com arrependimento, com confissão dos meus pecados. Senhor, eu quero anular todas as minhas palavras que eu lancei no mundo espiritual, contra a minha vida financeira, contra a minha profissão, contra a minha situação, contra o mercado de trabalho. E vim correndo e já me joguei no chão e já orei. E comecei um processo de desconstruir todas as crenças que eu tinha construído de que aquela profissão não poderia me dar os recursos financeiros que eu precisava. E aí foi um processo de desconstrução. E aí vai, se arrepende, confessa, se humilha, vai, se arrepende, confessa, se humilha. E nesse processo Deus sempre lembrando, trazendo à memória uma palavra que eu tinha liberada, e eu vou lá, confesso, me humilho, anulo, Senhor, recolho do mundo espiritual, Senhor, não quero, Jesus. E aí, ao mesmo tempo, começando a lançar palavras de bênção. Eu sou abençoada, essa profissão é abençoada. Deus tem me chamado para ser uma pessoa que trabalha com transformação de vidas. E para isso eu nasci, para transformar a vida. E comecei a declarar. E Deus, Ele começou a mudar a minha história. Hoje eu entendo com clareza, Deus não poderia me abençoar naquele momento, porque eu estava diante de um pensamento ruim. Se Deus, Ele me abençoa naquele momento, eu sempre ia estragar, Deus, Ele lança semente, mas a minha cabeça, ela não está pronta para receber. E às vezes a gente lança a semente fora, e não tem como é que Deus vai me abençoar, se eu não acredito? Se tudo que eu tenho lançado na terra são sementes ruins. E aí eu passei por esse processo e a minha vida mudou. E eu me sinto muito feliz em Deus. Muito feliz em Senhor. Então, isso reforça aquilo que a gente está falando. Eu estava colhendo aquilo que eu estava plantando, porque palavras são semente. Então eu estava lançando no solo que aquilo não dava certo, que aquilo era ruim, que eu poderia ter me formado de outra profissão, que essa profissão não é boa. E aí quando o Senhor me traz a consciência, eu digo, não, vamos rever esse trem? Então vamos lá. Aí a gente começou a rever e começou a desconstruir, construiu novos hábitos e começou a abençoar. Não, Senhor, eu sou uma pessoa abençoada, a minha profissão é abençoada, eu sou chamada para transformar vidas. Senhor, eu sei, Deus, que Tu és Senhor da minha vida, eu sou uma mulher próspera, eu sou uma mulher abençoada, tudo que eu tenho é Teu. E Deus começa a fluir naturalmente a transformação a partir daquilo que a gente tem liberado. Só que se você é uma pessoa, assim como eu já fui, e liberou muitas palavras ruins, muitas sementes ruins, hoje é tempo de se arrepender. Hoje é tempo de se arrepender, de desconstruir
tirar, anular do mundo espiritual, recolher isso, entrar na presença do Senhor com arrependimento e confissão e começar a lançar as sementes certas na tua vida, na tua casa, na vida do teu marido, na vida dos teus filhos, no trabalho das tuas mãos, no teu emprego. Muitas pessoas estão nessa mesma condição que eu. Ah, esse emprego não presta, esse salário é uma mixaria. Irmã, pelo amor de Deus, nunca fale isso. Esse salário, isso que eu tenho, esse ganho que eu tenho é uma mixaria. Você está lançando uma semente ruim sobre o seu ganho. Não faça isso. Não dá pra nada. É isso que você está lançando. E ele vai continuar não dando pra nada. Mude. Mude a tua fala, mude o teu repertório, mude. Olha onde você precisa mudar. Lembre aqui, lei da semeadura. Tudo que você plantar, você vai colher. Para o bem ou para o mal. A colheita, ela não é uma opção. Então que nesse dia Deus possa tocar no teu coração, na tua vida, que você possa fazer o que você precisa fazer nesse tempo. Entra na presença de Deus, lá no secreto do Senhor, com arrependimento e confissão, e começa a lançar novas sementes em Deus. Vai lá, continua ligada na videira, bebendo da fonte legítima, porque Deus tem um chamado para te reposicionar, para que você dê fruto e o teu fruto permaneça. E um dia você possa estar da mesma forma que hoje eu estou testemunhar da transformação que Deus fez na tua vida e na tua casa. Amém, irmã? Fica na Shalom do Senhor. Que Deus abençoe linda e poderosamente a tua vida em nome de Jesus.